A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aqui para você. Lucas 4:16 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que palavra tremenda! Jesus entra na sinagoga e é convidado a ler a sagrada palavra de Deus. E ele abre em Isaías 61, né? Justamente aqui em Isaías 61, ele vai abrir o versículo 1 e 2 para ler. E quando ele lê, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu para pregar, para curar e libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha aquele rolo, aquela palavra, né? Quando ele pega a palavra e fecha, ele então diz: todos olharam para ele, os olhos ficaram parados nele. Ele diz, então, passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, o Espírito Santo faz a diferença na minha e na tua vida. O Espírito Santo faz a diferença. Nós não podemos apenas, irmãos, ouvir a palavra. Nós não podemos apenas ler a palavra. Nós não podemos apenas estudar a palavra ou até mesmo nos formar, né? Ter um diploma, como eu tenho nos estudos da Bíblia. Isso é importante demais, Mas o mais importante, meus amados irmãos e irmãs, é exatamente viver esta palavra. Quando Jesus diz que o Espírito Santo estava sobre ele, ele diz: olha, o Espírito Santo veio sobre mim, mas não foi para me tornar apenas conhecido ou meu nome espalhar pela terra, foi para que, né, o Pai fosse conhecido, foi para que vidas fossem libertas, para curar, para libertar, para salvar vidas pelo poder do nome do Pai. Então, queridos, quando o Espírito Santo vem sobre mim, sobre você, quando há uma unção de Deus sobre nós, não é para o nosso nome se gloriar, é para que o nome do Senhor seja glorificado e também, principalmente também, para que vidas sejam alcançadas e libertas. Irmãos, que coisa linda! Eu e você podemos chegar num lugar e dizer, ler uma palavra e dizer: hoje se cumpriu essa palavra na minha vida. E dar um testemunho que aquela palavra aconteceu na tua vida, né? Hoje eu fui curado, hoje eu fui liberto. Olha o que está dizendo aqui, que Deus libertou uma pessoa. É verdade, porque eu também fui liberto. Exatamente isso, né? Exatamente isso que Jesus quer para mim e para você. Assim como Jesus, o Filho de Deus, quando entrou na igreja, na sinagoga no sábado, foi chamado para ler a palavra. Ele leu Isaías 61 e 2 e disse: hoje se cumpriu essa palavra aqui, diante de vocês, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Né? E eu tenho levado essa palavra, eu tenho orado, eu tenho falado com pessoas e pessoas têm sido curadas. E eles estavam vendo, eles estavam testificando. E certamente quando ele saísse dali, daquele momento ali, daquela sinagoga ali, ele ia continuar curando, ele ia continuar libertando vidas. Irmãos do Senhor, ele não quer que nós venhamos mais perder tempo com argumentos, brigando entre nós, discutindo questões. Ele quer que nós venhamos viver o Evangelho, viver a palavra de Deus por onde passar, pedir perdão a Ele por os momentos que nós não estamos agindo com amor e com sinceridade e com um olhar, né, mais voltado ao próximo. Quando nós botamos barreiras e distinções, porque é daquela igreja, daquela outra. Não, irmão, nós somos um povo de Deus e nós precisamos pregar o Evangelho. Jesus está voltando e ele derrama do Espírito dele sobre nós, exatamente não para contenda, porque o Espírito Santo não é
Não é um espírito de confusão. O Espírito Santo é um espírito, aleluia, de revestimento, de sabedoria, de união, de amor, para que a gente possa levar o evangelho, nos unir para levar o evangelho, para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus, para que mais pessoas saibam da verdade de Deus que está na palavra. Então, Jesus, quando ele recebe o Espírito, ali ele diz, eu estou revestido, o Espírito Santo está sobre mim. E ele diz, eu fui ungido. E ele coloca para evangelizar, para levar boas novas àquele que precisa, aos quebrantados de coração, aqueles simples, aqueles que estão com o coração aberto para receber, porque tem muitos que você prega. Agora mesmo eu estava vindo da fisioterapia, cheguei no ponto e um irmão muito querido estava pregando o evangelho, e muitos jovens xingando o nome de Deus, zombando dele, né? Isso não é agradável ao Pai. Mas tem gente que não quer receber o evangelho, mas tem pessoas que querem. Um senhor veio até ele, abraçou e pediu oração. Se for por uma alma, já valeu a pena aquela mensagem, aquela pregação que ele pregou. Jesus disse também que ele foi ungido e enviado para proclamar libertação aos cativos. Porque a palavra tem poder. Assim como Jesus disse, haja luz, assim como nosso Deus disse, haja luz e houve luz, assim como ele criou tudo pelo poder da sua palavra, a palavra ela tem poder. Ela não é um som que sai da boca, ela é um mensageiro enviado, que vai fazer aquilo que lhe apraz, a vontade de Deus. Então ele disse, eu proclamo libertação àquele que está cativo, e que você, pelo poder do Espírito também, venha proclamar, determinar. A bênção já saiu do céu, já foi liberada, mas nós temos que determinar com o poder da palavra aquela libertação para que ela aconteça. E ele diz, eu tenho a unção para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, ou seja, dar restauração àquele que tem áreas no seu corpo físico que estão danificados. Há poder pelo Espírito Santo para cura física também. Louvado seja Deus, para pôr em liberdade os oprimidos. Aqui fala de pessoas, né, que estão oprimidas, que estão cativas, oprimidas pela depressão, pela ansiedade, oprimida pelo poder do inimigo, oprimida na área emocional, oprimida na área espiritual. E Jesus disse, o Espírito Santo sobre nós nos dá autoridade e poder para proclamar essa libertação. E ele diz aqui, apregoar o ano aceitável do Senhor, dizer, este ano é o ano da sua salvação. Abra o coração, aceite a Jesus como Salvador da sua vida, para você ver a mudança que ele vai fazer. Eu quero orar por você agora, orar com você. Senhor Jesus, entra neste lar, entra nessa casa, entra nesse carro, entra Pai, nesse hospital, aonde estiverem ouvindo, Pai, caminhando, aonde estiver ouvindo, Pai, essa palavra agora, esse vídeo, Senhor, vai libertando vidas, vai repreendendo esta enfermidade pelo poder do nome de Jesus, vai curando esta pessoa, meu Pai, de toda enfermidade que tiver sobre ela agora. Ah, Deus querido, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, que esta vida seja curada, em nome de Jesus, que você receba agora, pelo poder de Deus e autoridade de Deus, aleluia, toda mudança a qual o Senhor quer realizar na tua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja curado. Você que deseja salvação para a tua alma, diga, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Preencha a minha alma com a sua presença e derrama sobre mim o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz.